Anarquismo. Por espírito anarquista, eu quero dizer aquele profundo sentimento humano que busca o bem de todos, liberdade e justiça para todos, solidariedade e amor entre as pessoas. O que não é uma característica exclusiva de autodeclarados anarquistas, mas inspira todas as pessoas que têm um coração generoso e uma mente aberta. Enrico Malatesta, Humanita Nova, 13 de abril de 1922. Em seu cerne, o anarquismo é de fato um espírito que grita contra tudo que está errado na sociedade atual e ainda, corajosamente, proclama que tudo poderia ficar bem sob formas alternativas de organização social. Há muitas formas diferentes, apesar de frequentemente complementares, de ver o anarquismo, mas em poucas palavras, ele pode ser definido como um esforço por uma sociedade livre de pessoas livres. Essa frase é enganosamente simples. Dentro dela há uma crítica multidimensional implícita e uma visão reconstrutiva expansiva, ainda que frágil. Aqui, outra representação simplificada pode ser útil. A onipresente imagem do A em um círculo. O A significa a antiga palavra grega anarquia, combinando a raiz a, sem, e os, governante, autoridade, significando a ausência de autoridade. Mais atual e apuradamente, ela significa a ausência tanto de dominação, domínio ou controle sobre outrem, quanto hierarquia, relações de poder hierárquicas de dominância e subordinação. O círculo pode ser considerado um substituto para ordem, ou, melhor ainda, organização, com base na definição seminal de Pierre-Joseph Proudhon em O que é a Propriedade, de 1840. Citação: à medida que o homem busca justiça na igualdade, da mesma forma, a sociedade busca a ordem na anarquia. Fim de citação. O A em um círculo simboliza o anarquismo como um projeto duplo: a abolição da dominação e de formas hierárquicas de organização social, ou a substituição das relações sociais por versões horizontais ou poder coletivo e em comum. Mais uma vez, uma sociedade livre de indivíduos livres. O anarquismo é uma síntese do melhor do liberalismo e do melhor do comunismo, elevado e transformado pelo melhor das tradições que trabalham por uma sociedade igualitária, voluntária e não hierárquica. O projeto do liberalismo, no seu sentido mais amplo, é garantir a liberdade pessoal. O projeto abrangente do comunismo é garantir o bem comum. Pode-se e deve-se questionar a palavra liberdade em ambos os casos, particularmente nas atuais implementações do liberalismo e do comunismo e sua ênfase compartilhada no Estado e na propriedade como garantias de liberdade. Não obstante, respectivamente, e nas suas formas mais democráticas, o objetivo do primeiro é um indivíduo que pode viver uma vida emancipada, enquanto o segundo busca uma comunidade estruturada em linhas coletivistas. Ambas são noções válidas. Infelizmente, a liberdade nunca pode ser atingida dessa maneira assimétrica, através do eu da sociedade. As duas necessariamente entram em conflito quase instantaneamente. O grande salto do anarquismo é combinar o eu e a sociedade em uma visão política. Ao mesmo tempo, ele descartou o Estado e a propriedade como pilares de apoio, confiando, ao invés disso, na auto-organização e no apoio mútuo. O anarquismo, como termo, emergiu na Europa do século XIX, mas suas aspirações e práticas vieram, em parte, de centenas de anos de rebeliões de escravos, levantes camponeses e movimentos religiosos heréticos ao redor do mundo, nos quais as pessoas decidiram que estavam fartas
e de experimentações relacionadas com várias formas de autonomia. O anarquismo também foi, em parte, influenciado pelo iluminismo do século XVIII, o qual, no seu melhor, popularizou 3 noções pivotais, em grande parte teorizadas a partir dessas revoltas. Primeiro, indivíduos têm a capacidade de raciocinar. Segundo, se os humanos têm a capacidade de raciocinar, então eles também têm a capacidade de agir de acordo com os seus pensamentos. Talvez a mais libertadora, uma terceira ideia surgiu. Se as pessoas podem pensar e agir em iniciativa própria, então é literalmente racional que elas possam potencialmente pensar e agir em noções para uma boa sociedade. Elas podem inovar, elas podem criar um mundo melhor. Um grupo de pensadores do iluminismo ofereceu novas concepções de organização audaciosas, baseadas na prática e, ainda assim, articuladas na teoria, indo de direitos individuais à autogovernança. Avanços tecnológicos como a imprensa facilitaram a relativamente ampla disseminação desse material escrito pela primeira vez na história humana, através de livros, panfletos e periódicos. Novos espaços sociais comuns, como cafeterias, livrarias públicas e parlatório em parques, permitiram o debate sobre a difusão dessas ideias incendiárias. Nada disso garantiu que as pessoas pensassem por si mesmas, agissem por si mesmas ou agissem a partir de uma preocupação com a humanidade. Mas o que era, ao menos teoricamente, revolucionário nesse giro copérnico era que, antes disso, a vasta maioria das pessoas largamente não acreditava em sua própria agência ou habilidade de se auto-organizar numa base tão interconectada, autoconsciente e, crucialmente, disseminada. Elas nasciam, por exemplo, em uma vila isolada como servos, com a expectativa de que eles viveriam suas vidas assim. Em poucas palavras, que eles aceitariam seu destino e a ordem social como rigidamente dada por Deus ou como natural, com esperança de uma vida melhor colocada no além. Devido ao relacionamento catalítico entre teoria e prática, muitas pessoas, gradualmente, abraçaram essas 3 ideias do iluminismo, o que levou a um conjunto de ideologias libertárias, desde o congregacionismo religioso até o republicanismo, o liberalismo e o socialismo laico. Esses novos impulsos radicais recriminaram várias formas de subjugo político e econômico, contribuindo para a eclosão de revoluções pela Europa e em outros lugares, como o Haiti, os Estados Unidos e o México. Esse período revolucionário começou em torno de 1789 e durou até mais ou menos 1871, reaparecendo no início do século XX. O anarquismo se desenvolveu nesse meio como, nas palavras do anarquista clássico Piotr Kropotkin, a ala esquerda do socialismo. Como todos os socialistas, anarquistas se concentraram na economia, especificamente no capitalismo, e viram nas classes trabalhadoras, nas fábricas e nos campos, assim como nos artesãos, os principais agentes da revolução. Eles também sentiram que muitos socialistas estavam do lado direito, ou não libertário, do anarquismo, no mínimo leves em sua crítica ao Estado. Esses anarquistas primitivos, como todos os anarquistas que vieram depois, viam o Estado como igualmente cúmplice na estruturação da dominação social. O Estado complementava e trabalhava com o capitalismo, mas era uma entidade distinta. Como o capitalismo, o Estado não irá negociar com nenhum outro sistema sociopolítico. Ele tenta ocupar mais e mais espaços de governança. Ele não é nem neutro, nem pode ser verificado e balanceado. O Estado tem sua própria lógica de comando e controle, de monopolizar o poder político. O Estado tem sua própria lógica de comando e controle, de monopolizar o poder político.
Anarquistas defenderam que o Estado não pode ser usado para desmantelar o capitalismo, nem como estratégia transitória rumo a uma sociedade não capitalista e não estatizada. Eles advogavam uma perspectiva expansiva, sem deuses, sem mestres, centrada nas 3 grandes preocupações de seu tempo: capital, Estado e Igreja. Em oposição, por exemplo, à afirmação do Manifesto Comunista que, citação, a história de toda sociedade existente é a história da luta de classes. Fim de citação. Não é que anarquistas não levem a história a sério. Haviam outras histórias, entretanto, e outras lutas, algo que o anarquismo continuaria a desenvolver com o passar do tempo. Como muitos estão redescobrindo hoje, o anarquismo, desde o princípio, explorou algo com que o marxismo precisava lidar há tempos: dominação e hierarquia, e sua substituição, em todos os casos, por graus maiores de liberdade. Dito isso, o período clássico do anarquismo exibiu muitos pontos cegos e até mesmo certa ingenuidade. Áreas como gênero e raça, nas quais a dominação acontece além do capitalismo, do Estado e da Igreja, frequentemente recebiam pouca atenção ou eram completamente ignorados. O anarquismo do século XIX não estava necessariamente à frente de seu tempo na identificação das várias formas de opressão. Também não se preocupava muito com a degradação ambiental. É claro, comparar o anarquismo clássico à compreensão muito mais sofisticada atual das formas de organização e a miríade de tipos de dominação é um pouco injusto, tanto para o anarquismo quanto para os outros socialismos. O anarquismo se desenvolveu com o tempo, teoreticamente e através da prática. Seu dinamismo, um princípio essencial, teve um grande papel em permitir que o anarquismo fosse seu próprio desafio. Sua abertura para outros movimentos sociais e ideias radicais contribuiu para seus desdobramentos. Como qualquer filosofia política, seriam necessárias muitas mentes e muitos experimentos por muitos anos para desenvolver o anarquismo e torná-lo uma visão de mundo mais completa, matizada. Um processo, se alguém toma seriamente o impulso inicial do anarquismo de sempre expandir aquela visão de mundo para abarcar mais pontos cegos. O anarquismo era, e é, e continua a ver a si mesmo como apenas um começo, para citar o título de uma antologia recente. Desde o seu início, a aspiração central do anarquismo foi apontar e erradicar todas as relações sociais coercitivas e hierárquicas e sonhar e estabelecer outras, consensuais e igualitárias. Em tempos de possibilidade revolucionária, e durante um período em que modos antigos de vida estavam tão obviamente sendo destruídos por enormes transições, os anarquistas primitivos eram frequentemente extravagantes em suas visões de um mundo melhor. Eles se baseavam no que estava sendo perdido, de pequenas comunidades agrárias às comunas, e o que estava sendo ganho, de tecnologias potencialmente libertadoras para estruturas políticas potencialmente mais democráticas, para criar uma ética descomprometida e reconstrutiva. Essa ética ainda anima o anarquismo, provendo o que há de mais convincente sobre ele na prática. Seus valores servem como um desafio para aproximarmos-nos continuamente do espetacular horizonte da liberdade, através da melhoria, de fato, da qualidade de vida para todos no presente. O anarquismo sempre quer o impossível, mesmo enquanto tenta também perceber o impossível. Seu idealismo é meticulosamente pragmático. Formas hierárquicas de organização social nunca podem satisfazer a maior parte dos desejos e necessidades das pessoas, mas, de vez em quando, formas não hierárquicas demonstraram sua capacidade de chegar perto desse objetivo.
Faz sentido eminente e ético experimentar com noções utópicas. Nenhuma outra filosofia política faz isso tão consistente e generosamente, até obstinadamente e com tanta honestidade, sobre os muitos becos sem saída da jornada em si. O anarquismo entendia que qualquer forma de organização social igualitária, especialmente aquela que busca a erradicação constante da dominação, deve seguir a premissa da liberdade tanto pessoal como coletiva. Ninguém é livre, a não ser que todos sejam livres. E todos só podem ser livres se cada pessoa puder evidenciar ou se descrever no mais amplo dos sentidos. O anarquismo também reconhecia, mesmo que apenas intuitivamente, que tal tarefa é tanto um ato de equilíbrio constante quanto a matéria da vida real. A liberdade de uma pessoa necessariamente influencia a liberdade de outrem, ou até mesmo o bem de todos. Nenhum bem comum pode satisfazer as necessidades e desejos de todos. Desde o início, o anarquismo fez a difícil pergunta, embora a mais pragmática. Reconhecendo esse malabarismo eu-sociedade como parte da condição humana, como as pessoas podem, coletivamente, autodeterminar suas vidas para se tornar quem elas querem ser e, simultaneamente, criar comunidades que também são tudo o que poderiam ser? O anarquismo sustenta que essa tensão é positiva, como uma parte criativa e inerente da existência humana. Ela enfatiza que as pessoas não são iguais, nem suas necessidades e desejos são os mesmos. No seu melhor, a aspiração básica do anarquismo por uma sociedade livre de indivíduos livres dá transparência ao que deve ser uma dissonância produtiva, harmônica, encontrar meios de coexistir e resistir em nossas diferenças. Anarquistas criam processos que são humanos e substancialmente participativos. Eles são honestos quanto ao fato de que haverá sempre inquietação entre liberdade individual e social. Eles reconhecem que será uma luta contínua encontrar o equilíbrio. Essa luta é exatamente onde o anarquismo acontece. É onde a beleza da vida, na sua melhor e mais autoconstruída forma, tem as maiores chances de emergir e, por vezes, tomar conta. Apesar de acontecer em qualquer nível da sociedade, experimenta-se isso mais pessoalmente em projetos pequenos, de cooperativas de alimentos a escolas livres e ocupações, onde pessoas coletivamente tomam decisões cara a cara sobre questões grandes e mundanas. Isso não é o que as pessoas na maior parte do mundo são encorajadas ou ensinadas a fazer, mais especificamente porque isso contém a semente da destruição dos arranjos sociais verticais atuais. Por isso, nós não somos particularmente bons nem eficientes em processos de democracia direta. Decisões em mecanismos de assembleia são trabalho duro. Mas através delas, as pessoas aprendem o que pode ser a base da autogovernança para a redistribuição do poder para todos. Mais crucialmente, pessoas autodeterminam a estrutura do novo a partir de lugares de possibilidades no antigo. O anarquismo dá voz à grandiosa, porém modesta crença de que podemos imaginar e também implementar uma sociedade toda maravilhosa e materialmente abundante. Esse é o espírito do anarquismo, o fantasma que assombra a humanidade, que nossas vidas e comunidades podem realmente ser muito melhores e ainda melhores. Entender anarquismo, Cindy Milstein. A série Lexicon foi criada pelo Instituto para Estudos Anarquistas, anarchiststudies.org. Traduzido por Catraca. Design da capa por Josh McPhee, justseeds.org, e adaptada por Baderna Jaime.
Editora Monstro dos Mares, Ponta Grossa, Paraná, fevereiro de 2019. Essa gravação foi realizada em dezembro de 2023 por Catraca e editada por Baderna Jaime.